Eu sinto a promessa que foi dito pela boca do profeta Joel, que no último dia derramarei do seu espírito. Eu sinto aqui quando Deus ordenou a seus discípulos dizendo que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos com todo o poder. Eu sinto a presença e a unção de Deus neste lugar. Aleluia, nesta noite maravilhosa que fez o Senhor. Eu quero agradecer primeiramente ao poderoso nosso Deus. Aleluia, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Eu tenho dito que nós nos despedimos quando nós vamos dormir. Podemos falar a esposa ou o esposo ou o filho que o papá ou o marido, a esposa já vai se deitar. Mas ao acordar, ninguém jamais disse que eu vou acordar. Então o primeiro milagre que acontece nas nossas vidas é quando nós nos colocamos na cama e acordamos. Aleluia. Então eu estou grato por este maravilhoso Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Alguém pode aplaudir mais forte por este Deus? Aleluia. Eu quero também agradecer o anjo da casa, a pessoa do pastor Arão, por ter nos permitido que no dia de hoje estaríamos aqui para sermos o mensageiro da palavra do nosso Pai. Eu na sexta-feira lembro que saí do serviço mas arrasca com uma terrível dor de coluna. Eu disse, meu Deus, praticamente eu posso confessar nos irmãos que perdi a fé. A primeira coisa que eu fui fazer é mandar uma mensagem no pastor. Pastor, será que tem aí um substituto aí? Porque eu estou mesmo mal. Até fui dispensado. Eu lembro que o pastor fez uma mensagem e no fim diz, eu não tenho ninguém. Eu disse, meu Deus, então assim que eu chego em casa, dobro o joelho para que eu pudesse orar a Deus para ver o que se passa, o que pode fazer. E eu gosto antes de orar, meditar. E logo que eu fui segurar na Bíblia para meditar, Deus me fez abrir no livro de Jó. Eu disse, meu Deus, aleluia. Se é a tua vontade, Senhor, assim seja feita. Então vou levar mesmo essa passagem, porque Deus fala. E se Deus fala, é porque o Senhor quer que essa mensagem que seja dada a teu povo. Então eu tenho uma palavra de Deus nesta noite e eu vou entregar. Aleluia. Você que já está de pé e que podes ficar de pé, abre o teu cajado, abre o teu rolo, abre o teu poligaminho nesta noite maravilhosa no livro do profeta Jonas. Aleluia. Se nós já encontramos, estaria fazendo então a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Társio, e descendo Jupe, achou que um navio ia para Társia, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Társio, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fazer no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeu os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereceramos. Palavra do Senhor. Aleluia. Toma o teu assento, por favor, por gentileza. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.
Alfa e Ômega. Grande Deus, aleluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alfa e Ômega. Grande Deus. Tu és o Senhor, oh, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. You are Yahweh, Alfa e Ômega. Aleluia. Obrigado, pastor, porque eu transpiro mesmo. Eu disse que neste tempo poderia até eu negar o convite, porque eu transpiro mesmo. Estou pedindo a Deus que vou voltar somente para poder pregar quando começar a fazer isso. Então nós vimos uma porção da passagem no livro de Jó. Mas antes de eu penetrar na passagem que nós acabamos de ler, eu lembrei, Deus me lembrou, que nós estamos num culto de missões. Estando num culto de missões, eu lembro que no princípio Deus começa a preparar a missão e o propósito para a terra. Porque a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 até 2, vai dizer que no princípio a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus passeava sobre o abismo. Eu começo a ver aqui que Deus começa a preparar a missão e o propósito para a terra, porque a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito do Senhor já passeava sobre o abismo. Eu me lembro que Deus, o Espírito de Deus, não precisa de lugar favorável para poder se mover. E se o Espírito de Deus não precisa de lugar favorável para se mover, nossos filhos da luz não precisamos de luz para se mover. Aleluia! Grande Deus, aleluia. Aleluia! Então nós nos dias de hoje queremos talvez condições para fazer missão. Quando nos mandamos para uma missão, nós queremos perguntar se qual é o hotel que lá tem, ou que estrela que o hotel tem, ou quais são as condições que os irmãos vão nos receber. Mas nós estamos a ver o dono da obra, aquele que começou a sua obra com perfeição. Ele começa a se mover sem ter condições favoráveis. Aleluia! Quantos de nós desistimos de grandes oportunidades porque nós queríamos condições naquele lugar, mas nós não precisamos de condições favoráveis, nós precisamos apenas o favor de Deus sobre as nossas vidas para se mover aonde nós. Aleluia! Aleluia! Nós não precisamos de condições favoráveis para que você possa se mover. O emprego que te apareceu, que você talvez negou porque achou que não tinha condições, é a oportunidade que Deus estava a te dar para que você pudesse brilhar naquele lugar. Aleluia! Nós temos muito medo de certas condições, porque não, eu sou PhD, sou licenciado, eu sou engenheiro de X, eu necessito de condições. Eu quero te dizer nesta noite, diante de Deus, todas as tuas faculdades, todos os seus diplomas, diante de Deus, não são nada. Você e eu aqui somos apenas ovelhas. Se Deus se movia quando as trevas, ou quando a terra era coberta de trevas, quer dizer que Deus, aonde nós formos, Ele nos alcança. Aonde nós escondemos, Deus vai
busca de nós. Aleluia. É aqui onde eu começo a mensagem, que Jonas queria com que Deus falhasse. Jonas, quando foi dito para que fosse a Nínive para pregar, Jonas não se levantou para ir pregar. Jonas levantou-se para ver Deus a falhar. E Deus que não falha, Jonas esqueceu que até o mar e a terra foram feitas por Deus. Não, aqui Deus não está me vendo. Vamos deixar de ser crente de um pé dentro, um pé fora. Louvor for bem cantado. No céu não haverá e não entra pecado. Tu nunca podes servir a Deus e a mamão. Aleluia. Tu não podes ser dois crentes. Se você é crente, é crente. E se você pertence ao diabo, pertence ao diabo. Tudo que você faz, Deus te alcança, Deus te vê. Você sai daqui num culto fervoroso, você sai daqui num programa de libertação, mas quando chega em casa, às vezes aquela boa cervejinha ainda está à espera na geladeira. Talvez aquele homem que paga a renda está a te esperar na porta. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Deus vê tudo. Quando nós saímos daqui, o pastor Arão pode não nos ver, mas Deus nos vê todos os nossos espaços. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós fizemos, na ausência da igreja ou na ausência do anjo da igreja, mas aquele que fez os céus e a terra está a completar tudo quanto nós estejamos Não se esconda de Deus. Jonas não gostava daquele povo de Nínive, porque a Bíblia vai dizer que a maldade daquele povo subiu até aos céus. E Jonas, quando lhe mandaram para pregar a palavra naquele povo, a primeira coisa que ele colocou na cabeça dele, a Bíblia mais embaixo vai dizer que ele já sabia que se Deus está a lhe mandar, porque Deus não iria lhe destruir, teria misericórdia daquele povo. Por isso que Jonas foi de pregar a palavra. Aleluia. Mas ele se deu mal, fez mal escolha, assim como nós temos feito escolhas erradas. Quando queremos sair da presença de Deus, o inimigo sempre prepara um navio para nós nos afastarmos da presença de Deus. Há sempre um navio preparado para fugirmos da presença de Deus. E veja que Jonas comprou passagem com seu próprio dinheiro. Jonas pegou os seus próprios pés e se dirigiu ao navio. Quando nós estamos a fugir da presença de Deus, até não queremos ficar talvez nas primeiras cadeiras, nós queremos ficar lá ao fundo, aleluia, porque a Bíblia vai dizer, assim que Jonas entra no navio, a primeira coisa que ele foi fazer é descer no porão, porque ele sabia o que estava a fazer. Olha como é que o pecado é vergonhoso, até se escondemos das pessoas. Porque se fosse coisa boa, agora na gira, que temos uma febre de tudo postar, colocávamos nas redes sociais. Mas como o pecado é ruim, até se escondemos das pessoas. A vergonha estava no nosso rosto, porque nós estamos a falhar contra Deus, aleluia. Aí vem você ora tanto pela tua família, você ora tanto pelo teu filho, que você deseja com que venha aos pés de Deus, e você pergunta, aonde é que eu falhei? Você falhou quando você comprou o bilhete do navio para ir até no porão. Deus, aleluia! Aonde é que eu falhei para que o marido saísse de casa? Você falhou quando você comprou
Ao invés de você orar, você comprou o bilhete do navio. Ao invés de você jejuar, você comprou o bilhete do navio. Grande Deus, aleluia! Deus de glória! E a família está desmoronada. Porque você está sempre a comprar o bilhete do navio. E está sempre a se questionar. Eu oro tanto, eu busco tanto, eu jejuo tanto. Aonde eu estou falhando? Para de comprar o bilhete do navio. E aceita o mandato ou a ordem de Deus. Aquela tripulação não tinha nada a ver com os problemas do Jonas. Mas o Jonas trouxe os problemas dele até aquela tripulação. Tem pessoas que você recebe na tua casa, na tua vida, que às vezes eles estão sob obediência de Deus. Às vezes é um cara de oração, às vezes é um cara fervoroso, mas desde o momento que ele entra na tua vida, as tuas coisas começam a dar ruim, as tuas coisas começam a dar errado. Porque ele está sobre uma sentença de Deus e você não sabe. Você está a pagar por aquilo que você nem sabe. Por isso que nós devemos sempre vigiar e orar. Aleluia! Jonas foi recebido no navio. Eles não sabiam quem é Jonas. E não sabiam de onde Jonas estava vindo. Porque a Bíblia vai retratar que quando o navio começa a andar ou atracar, levantou-se um grande vento. Eu aqui imagino Deus a dizer assim: ah, vento, tenho um trabalho para ti. Pastor, por incrível que pareça, o único ser humano que não obedece às ordens de Deus é nós. Porque até quando Deus fala ao diabo, o diabo obedece. Quando o diabo fala às águas obedecem. Nós temos lido na Bíblia, diz assim, que as tempestades se levantaram e Jesus colocou as suas mãos e aquietou as tempestades. Grande Deus! Até as grandes baleias, os grandes peixes obedecem a Deus. Nós, os seres humanos, temos muito problema de obedecer a Deus. Jesus na caminhada, quando os romanos vieram e disseram: manda com que esse povo se cale. Ele disse: eles até podem se calar, porque se eles se calarem, até as pedras vão louvar. Então somos nós, seres humanos, que temos muita dificuldade de obedecer a Deus. Aleluia. Jonas entra naquele navio. Deus viu que ele entrou no navio. Eu disse, eu começava a meditar e eu olhava a Deus a dizer: vento, tenho uma missão para ti. E o vento curvado do seu Senhor, Deus, meu Senhor. Aleluia. Grande Deus! Atormenta um pouco aquele navio. Faz com que aquele navio pareça que vai afundar. O vento diz, não diz a Bíblia, mas eu vou dizer: o vento sai da presença do Senhor e diz: ataca o navio. Os marinheiros eram peritos. Os marinheiros sabiam remar quando as tempestades se levantassem. Eles sabiam curvar, manobrar o navio quando a situação do gênero acontecia. Mas eles próprios viram que aquela tempestade era diferente. Tentaram todas as suas táticas, tentaram todas as suas técnicas, mas viram que aquela tempestade era diferente. Para de trazer tempestade na tua casa, na tua família, até no emprego onde você está, por causa da desobediência. Eu quero trazer nesta noite o tema: a consequência da desobediência na missão. Grande Deus!
não estavam a entender nada, porque eles gastaram, usaram tudo, bússola, todos os seus truques, usaram, mas nada, disseram não, talvez carregamos o navio acima daquilo que não poderíamos. Então vamos jogar as coisas, algumas fazendas, a Bíblia diz algumas fazendas fora. E quando jogavam as fazendas fora, aonde que Jonas estava? Estava no porão. Aleluia. Tem pessoas que estão na tua vida. Ele está vendo tempestades que se levantaram na tua vida. Ele é o culpado. Mas está vendo você andar de baixo para cima, gastando somas de valor, às vezes até com o médico. Mas ele está quietinho, não está a se pronunciar. Porque se está acontecendo na tua casa ou na tua vida, o fator é de você me receber. Grande Deus, aleluia. Coitado, talvez só tinham aquilo que estava no navio. E começaram a deitar tudo. Começaram a deitar tudo que tinha no navio. Mas mesmo assim, a tempestade não acalmou. Até que eles disseram: cada um rogue a seu Deus para ver se há solução e Deus de alguém tenha compaixão ou misericórdia de nós. A Bíblia vai dizer que o mestre do navio desce no porão e encontra Jonas. E ele lhe disse: o que é que tu fazes aqui? Nós estamos a padecer, nós estamos aflitos e você está aqui. Jonas disse que o motivo dessa tempestade sou eu. Quando alguém te dizer que o motivo de que você está passando sou eu, você já não tem nada. Porque todas as tuas riquezas, todas as tuas fazendas, você jogou no mar a pensar que a situação seria selecionada. Quando ele diz que o motivo dessa tempestade sou eu, a pergunta foi de: mas quem és tu? Aleluia. Essa parte que eu gosto. Eu sou hebreu. Temo a Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Deus de glória. Eu creio que Jonas começa na caminhada do seu perdão ali. Quando reconhece, primeiro, entidade, quem ele era. E segundo, quem ele servia. É necessário nós reconhecermos quem nós somos na presença de Deus. Quando de nós estamos 2, 3, 4, 5 anos numa empresa, mas nos escondemos de falar uma palavra ao colega, ao vizinho de porta, não conseguimos falar acerca de Jesus, porque você tem vergonha de que o povo saiba que você é crente. Grande Deus, aleluia. Aquele colega que você já está com ela 5 anos. Aquela vizinha que você até partilha o mesmo apartamento. Não estás conseguindo falar que você é crente porque os teus comportamentos são negativos. As tuas atitudes naquele apartamento. Se você falar que é de Deus, ele vai dizer: se você estiver no céu, eu também estarei. Grande Deus. Então você tem medo de dizer quem você é. Aleluia. Mesmo quando Jonas se revela, os marinheiros disseram: clama a teu Deus para ter compaixão de nós. Deus de glória. Mas o Jonas disse que para que essas tempestades acalmassem, você tem que me jogar. Eles não queriam jogar Jonas. Tentaram ainda lutar mais um pouquinho. Mas quanto mais lutavam, mais a tempestade. Aleluia.
Quando viram que já não tinha solução, pegaram Jonas, remaram no mar. A Bíblia vai dizer que quando Jonas toca nas águas, o mar se aquieta, a tempestade acalma. Aleluia. Quando você deixar de cometer pecado, as tempestades que você tem levado na tua casa vai se aquietar. Aleluia. Vai acalmar as tempestades que se levantaram na tua vida. Porque você vai pegar o Jonas que estava no teu barco, vai lhe lançar no mar. É voltar aos pés de Jesus, voltar aos pés de Deus. Aquele tempo de oração que você fazia que não faz mais, volta a ter. Medita no livro desta lei de dia e de noite. As tempestades vão se acalmar. Vai voltar como era antes. Para de se questionar aonde eu falhei. Por que está se levantar essa situação na minha casa? Por que estou no segundo casamento? Por que os filhos não param na minha casa? Para de se questionar. Volte somente aos pés de Deus e tira o Jonas que você convidou na tua vida. Mas o Jonas, quando diz me atiram no mar, não é porque ele sabia que será resgatado pela baleia. Era, se estes me atirarem no mar, Deus vai falhar na sua missão, porque em Nínive eu não vou. Jonas não se atira no mar para que haja solução somente para aqueles que estão no navio. Era para desafiar com Deus que mais uma vez você, Deus, falhou na missão. Deus nunca vai falhar na missão. Deus nunca vai falhar contigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não nos abençoar, mas é as nossas transgressões que fazem divisão entre nós e o Deus. Deus nunca vai falhar contigo. Deus nunca vai te decepcionar. Jonas, mesmo dizendo que adora um Deus que fez os céus e o mar e a terra, se fez o mar, tudo que está no mar foi feito por ele. Mais uma vez, conforme eu disse, o único ser que tem problema de desobedecer a Deus somos nós. Porque naquele momento, Deus vai dizer, peixe grande, o peixe, quando ouviu aquela é a voz do meu Criador, eu acredito que ele veio a correr e disse, eis-me aqui, Senhor, tenho uma missão para ti. Aleluia. Aonde que você vai se esconder? Se ele fez os céus, fez o mar e fez a terra, seja somente obediente. Obedecer é maior do que sacrificar. Porque desobediente é igual ao pecado ou ao espírito de feitiçaria. Você, quando é desobediente, o pastor está te dando uma missão e você está a desobedecer, automaticamente você está a se tornar bruxo. Não estás a lutar contra ele. Não estás a dizer que não vou nada, não vou fazer isso. Por que ele não está me mandando a mim? Vamos deixar de ser bruxos na igreja. Vamos obedecer à voz do Senhor, vindo da parte do anjo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, glória. Deus ordena mais uma vez o peixe. Jonas, quando assustou, estava na barriga do peixe. Aleluia.
Eu acho que cientificamente, quando estamos na barriga de um animal, nós entramos em estado de deterioração. Mas Deus, como é que ordenou ao peixe? Preservou Jonas na barriga do peixe durante 3 dias e 3 noites. Não, 3 dias e 3 noites. Não está te dizer nada. 3 dias e 3 noites. Não está falando nada no teu coração. É de Deus. É o momento que nós precisamos para nos prepararmos da desobediência que nós cometemos contra Deus. Deus coloca Jonas na barriga do peixe para começar a lhe preparar, para começar a pedir misericórdia, para lhe preparar, para que ele esteja disponível para pregar a palavra do Senhor em Nínive. Aleluia! Deus. Porque senão ele era alimento do peixe, ele não sairia vivo daquela barriga. Mas foi transformado na barriga do peixe. Foi instruído na barriga do peixe. Aleluia. Durante 3 dias e 3 noites, quando Jonas foi lançado fora da barriga, eu acredito que ia ser lançado. A primeira coisa que toca na terra é as mãos. E quando tocamos com a mão na terra, dizemos: Senhor, eis-me aqui, tenha misericórdia e compaixão de mim. É de Deus. Jonas chega até essa cidade. Ele viu que ele não tinha nada e não era ninguém para transmitir as boas-vindas ou o recado que Deus lhe deu. Porque a Bíblia diz que Nínive era uma cidade bonita, poderosa, cheia de riqueza. Nínive, além do pecado, ou da idolatria, ou da imoralidade que aquela cidade tinha, Jonas se viu como se fosse: quem poderia me acreditar o que eu vou falar? Aleluia. Mas Jonas não estava entrando naquela cidade em missão do povo. Ele estava entrando naquela cidade em missão daquele que fez os céus e o mar. É de Deus. Assim como Davi disse a Golias: tu vens contra mim com espada e lança e escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando se levanta a tempestade na tua casa, na tua vida, qualquer situação que queira assolar a tua casa, vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Não faça a tua vontade. A nossa vontade é falha. A nossa vontade é perdição. Não faça a nossa vontade. A Bíblia vai dizer que deleita-te no Senhor e conceberá o desejo do seu coração. Mas não faça a nossa vontade. A nossa vontade nos descaminha. A nossa vontade nos coloca em caminhos ruins. A nossa vontade estraga o nosso propósito. Mas faça a vontade de Deus. Ele vai dizer: eu bem sei os pensamentos, planos que eu tenho de vós. Não planos de mal, mas planos de fim, que espera o que vocês desejam. Deus, glória. Não faça o teu plano. Siga o plano de Deus na tua vida. Siga o plano de Deus na tua vida. E Deus será contigo. Deus, glória. Jonas entra na cidade. Quando há uma conexão contigo e Deus, as coisas são diferentes. Jonas anuncia como se fosse que ninguém lhe ouviu nada. Mas por espanto de Jonas, quando ele anuncia pela segunda vez que se não se converterem desse vosso erro, desse vosso mal que subiu até o coração do Senhor, essa terra será destruída. A Bíblia vai dizer que chegou até no ouvido do rei daquela cidade. O rei
se despiu das suas vestes. Ordenou lá embaixo que vamos entrar em oração. Até os animais não comerão nem beberão até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Eu disse que quando tu obedeces à voz de Deus, as tuas coisas vão ver. O documento que você está à espera há tanto tempo na área vai chegar. Obedeça somente à voz de Deus. A casa que você quer aplicar para comprar vai chegar. Mas obedece somente à voz de Deus. Não fuja da presença de Deus. Deus é contigo. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas na tua família. Obedeça somente à voz de Deus. A cidade era corrompida. A cidade não tinha como ter salvação. Mas o rei reconheceu: se nós nos humilharmos perante a esse Deus que teve compaixão de nós, de nos enviar o profeta para nos anunciar acerca do nosso erro, então nós vamos viver. Deus de glória. Ouça a voz dos profetas que passam. Você não precisa ouvir a voz de Deus no teu ouvido, porque eu não ouvi Deus já falar. Porque Deus já tem enviado profetas neste público para falarem da tua vida, para falarem contigo, para falarem da tua família, para falarem do teu sucesso. Ouça somente a voz do Senhor. Obedeça somente a esse Deus maravilhoso. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero entregar o tempo. Deus de glória.